esse movimento do Trump, cara, você acha que... Como é que você está fazendo a leitura? Eu sei que a direita brasileira nutre muita esperança na eleição do Trump, né? Que é... A gente olha para trás, né? A gente vê 2016 Trump eleito, 2018, né? Bolsonaro aqui. Tem o movimento do Milei também. Qual é a tua leitura e a tua expectativa com Trump 2.0? Cara, a minha perspectiva para o Brasil é só uma: que Trump corte o financiamento das agências de Estado junto às coisas da esquerda no Brasil. Que basicamente é a atuação da USAID, do NED e de outra coisa aí, a atuação da embaixada. Eu não fomento no canal em nenhum momento, nem acho que vai ter uma grande movimentação do Trump, de fazendo pressão, até porque eu acho que o que acontece no Brasil é até difícil de explicar. Sabe quando você pega, pensa assim, não, que às vezes lá, um país do Oriente Médio que os Estados Unidos resolve invadir lá, ou chegar lá, ou resolver, chame do que quiser. É um negócio que é mais fácil de você olhar e bater. Eles fizeram isso por causa disso. E no Brasil, tu vai falar o quê? Em tese, né, tem liberdade econômica, em tese, tem eleições, em tese, e aí? Por que teria algum tipo de intervenção? Nem na Venezuela, né? Nem na Venezuela que tá sofrendo, né, embargos e um monte de situação, e que tem mais motivo, eles vão interferir, vai interferir aqui. Pois é. E assim, e se fosse interferir, seria o tipo Venezuela. Embargo? Pô, não desejo embargo, velho. Não tem como. É ser muito anti-Brasil, sabe? Quem vai sangrar? Tomara que o Brasil se lasque. Não, velho. Você acha que a corte, que a camada política vai sangrar? Não vai. Quem vai sangrar vai ser o povo. Pois é. Então, esse tipo de ação não tem. Agora, eu acho que pode ter uma mudança, assim, de clima, de percepção, um desgaste maior do Lula, a própria agenda econômica. Como a gente tava falando lá atrás, né? O Lula, ele foi eleito, ele realmente vem tentando, assim, ele vem seguindo muito mais, sei lá, assim, foi assim, um alinhamento global. E a gente pensar em dois blocos ligados à esquerda, tipo o bloco globalista e o que o pessoal fala do Foro de São Paulo, que aí seria em tese mais alinhado à Rússia, à China. Quando você olha assim em termos concretos, não a narrativa, mas medidas práticas, cara, o Lula tá muito mais alinhado ao chamado bloco globalista, ONU, Partido Democrata, o Macron, do que os russos e os chineses e o povo aqui na América do Sul. Quando é que a gente imaginar o Lula, né, um dia questionar se o Maduro foi eleito ou não, colocar em xeque a eleição do Maduro, cobrar que o Maduro apresentasse as pautas? Por outro lado, mesmo o Lula, a primeira viagem que ele faz é para Washington, se encontrar com Biden, para falar de pacote de transição energética. O governo brasileiro começou a emitir títulos da dívida lastreados em critérios ESG na Bolsa de Nova York. Lula foi para a ONU para lançar o 18º ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aí você vê o que o Lula está fazendo na Amazônia, a nova diretriz do BNDES, esse foco em projetos sustentáveis, as nomeações do governo, as críticas vindas da própria esquerda. Eu lembro que antes do Lula assumir, o cara que auxilia a Dilma no Banco dos BRICS hoje, que é o Elia Jabor, um cara na área de economia, ele fez uma live no Brasil 247, onde ele era o host, né? Ele não trabalha no 247, ele estava entrevistando o Pepe Escobar, porque o Elias, você pode discordar dele, mas ele ganhou um prêmio da China por escrever um livro sobre a economia chinesa. Pode ser um livro de pura propaganda? Pode, mas ele ganhou esse prêmio. Então botaram para conversar com o Pepe, que é um analista de geopolítica da esquerda. E aí, eles debatendo, já tinham corrido a COP, e o Elias falou: Pepe, eu tô meio preocupado, porque você vê assim o governo, em cada grupo da transição de governo, tem pelo menos um membro da Open Society Foundation. A galera da esquerda falando isso. O Open Society é a turma dos Soros. E realmente tinha. Ele falou: pô, tô preocupado com isso. Quando eu descobri, Pepe, o discurso do Lula, né, quem escreveu, as quatro mãos, poxa, é todo mundo desse bloco. Porque existe esse racha na esquerda, né? A galera que, sei lá, o liberal progressista, globalista e o comunistão. Não sei se é o melhor dos termos. Então, essa correlação de forças dentro deles também anda meio rachada. Eu vi vocês conversando, quando eu tava passei, falando do Jones Manuel, etc. O Pedro Jones Manuel, é nosso lado, tá infiltrado na esquerda, mas é nosso. Tem gente que chama ele no Twitter de Jones Paim. Só porque eu elogio o Jones, rapaz. Bobagem. Deixa lá o Jones, nosso companheiro.
Mas, assim, eles estão brigando. Então, quando você olha, assim, essa política econômica, a gente pode ter uma mudança, porque o Lula estava muito alinhado a essa política econômica do Partido Democrata, do Biden. E agora? Não tem mais esse laço. Para que lado o Lula vai caminhar? Então você pode ter ainda mais desgaste dentro do país. A relação do Lula... Bom, acho que o Lula vai ser burro de querer melindrar a relação dele com o judiciário. Mas acho também nem com os bancos. Mas existe uma tendência, vai existir uma certa pressão. Se os americanos começarem a passar algumas coisas, aí eles podem passar coisa lá. E não vai ser coisas focadas no Brasil, mas que podem atingir Brasil. Ah, se alguém fez algo contra a liberdade de expressão, não vai ter visto para os Estados Unidos. Eles vão fazer isso em termos genéricos, né? Não vai ser só focado no Brasil uma ação concreta. Bem Tem gente que acha que relevante, sim. né, por sinal. Tem coisas que eu acho que até são do Brasil e pode ganhar destaque, como é o caso do Felipe Martins. E por quê? Porque o caso do Felipe Martins envolve controle de fronteira. Isso. Porque, pare e pense, porque alguém nos Estados Unidos fez a inserção daquele dado. Então, se alguém fez a inserção de um dado errado do Felipe Martins, quem garante que não fez de um terrorista? Isso. Então, esse caso pode ser interessante para eles, pela política que o Trump tem, essa questão migratória. Então, algumas coisas Pra corrigir o podem andar. processo deles, do fluxo Exato. deles de migratório. E aí o Brasil ganhar de tabela. Mas uma grande mudança, eu não vejo esse cenário, e eu não vou ficar iludindo ninguém achando que esse cenário vai vir. Eu vejo assim, né? Não Perfeito, sei como é que cara. tu tá vendo. Fico feliz com a sua honestidade, porque eu duvido de quem vende muita esperança, né? Esse peixe aí da solução a partir da eleição do Trump, eu acho que são esses comprometidos com a narrativa, né? Eles precisam dessa narrativa viva, dessa esperança viva, por interesse para 2026. Agora, cara, falando sobre isso, né? Tu acha que o Trump, cara, enxerga o Brasil? Tu acha que o Brasil tá no radar dele de alguma parte, ainda que seja em defesa da liberdade? Eu adoraria que o Brasil tivesse destaque, né? Tem Em destaque, questões cara. geopolíticas, mas tu acha O Brasil... Cara, o Brasil tá na mira do mundo desde que o Brasil existe. Na época de escola, tu deve ter aprendido, né? Tu falando que você é uma mula. Não acho que você é uma mula. Acho que você tá naquela de se fazer de humilde, sabe? O pessoal ficar ali paparicando. Você tá nessa, já deu risadinha. Na época de escola, você aprendeu que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras pra ficar independente. Pô, peraí. Libra não é a moeda de Portugal. Libra é a Sim. moeda do Reino Unido, Inglaterra. Não tinha Banco Central naquela época. Quem foi que emprestou dinheiro pro Brasil? Os Rothschild. Passados anos, você pega a história do Brasil, um personagem bem conhecido, o nosso Elon Musk, né, que era o Barão de Mauá. Aham. Poxa, o cara começou um monte de obra. Quem foi que destruiu o Barão de Mauá? Que inclusive a esquerda concorda com isso. Até o Christian Lindner, que direto tá lá falando contra a Bolsa e tudo mais, ele participa do documentário do Mauá. Foi o Banco Rothschild, mais uma vez. Quando o Brasil renegocia a dívida, 1898, Banco Rothschild. Quando o Brasil compra o Acre, não só o empréstimo foi feito junto aos Rothschild, mas quem fez a intermediação entre o governo brasileiro e o governo boliviano foram os Rothschild. Aí quando teve a crise das commodities, na época do café, em 24, para segurar o preço, com os Rothschild. É pulando muito para vir para o tempo recente. Quando teve a malfadada privatização da Vale do Rio Doce, quem entra em campo para precificar são os Rothschild. Quando o Sarney é empossado e estava todo mundo ali preocupado, né, os rumos que o Brasil ia tomar, vários ministros vieram para Londres para se encontrar com os Rothschild. Então, assim, o Brasil está na mira de uma determinada agenda, uma agenda de basicamente sequestro das riquezas naturais, que o mundo é mundo. Roubaram a borracha, roubaram diversos produtos da biodiversidade. Às vezes o cara vem aqui, rouba uma muda de árvore. Eu tava vendo, eu não vou saber precificar e falar para você qual a substância, mas é algo que o pessoal usa para fazer, por exemplo, um colírio, que é determinada farmacêutica, ganha 4 bilhões por ano com a vida daquele colírio, que só tinha na Amazônia. Olha o que a gente perdeu. Então, assim, vai passando o tempo, aí o pau rosa, que usa para fazer o Chanel número 5, a própria questão do nióbio, as minas lá do norte do país, as demarcações de terras indígenas. Então, assim, é impossível o Brasil não estar na agenda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos a presença deles no Brasil é eterna. Eu já peguei jornal, 1930, a galera reclama não, celebrando que em 1930 o Brasil não apenas tinha desenvolvido o produto, que era o etanol,
mas já tinha feito as adaptações nos carburadores para usar etanol em veículos de carga. E aí o jornal falava, finalmente poderemos nos livrar das amarras de dar o dinheiro para a Standard Oil dos Rockefeller. 1930. Quando é que a gente conseguiu realmente usar o etanol? Só no regime militar, 40 anos depois. Tanto que em 57 teve a CPI dos Rockefeller. O Brasil ele está na agenda do mundo. Assim, ele faz parte. Existe uma tutela que às vezes impede o Brasil de andar. É o tempo todo tentando tomar a Amazônia, é o controle pela dívida, é o controle de algumas nomeações, alguns embaixadores que estão sempre por aqui, acolá. Tanto que você vê que tem coisa no Brasil que não anda, bicho. Você fala, meu Deus, isso é pro bem do povo. Não anda. Olha agora, governo Lula, margem equatorial. A Guiana tá rica, explorando a margem equatorial. O Brasil não pode. Uhum. Não faz sentido, cara. Você fala assim, meu Deus. E é tão mais estranho porque qual é o grande escândalo recente do PT? É o Petrolão. A Petrobras, que é o, assim, o PT e a Petrobras é quase uma coisa só. Não tá explorando a margem equatorial. Olha o potencial aos olhos dos petistas. E eles não exploram. E é uma questão de querer. Porque Lula colocou a Marina Silva e o Rodrigo Gostinho, eles não deixam. Não vai. Sabe? Assim, você fala, cara, o que vocês estão fazendo com o Brasil? Então, mas o Brasil tá amarrado desde sempre e tá sendo sabotado desde sempre. Então o Brasil colônia então, não acaba nunca. Não tem como, cara. O Trump, ele tem olhar, ele sabe da importância, que seja como parceiro econômico, que seja para fornecer algumas coisas, que seja, inclusive, lembre que os Estados Unidos é um grande polo agrícola. A depender do ramo que o Brasil seguir, pode tornar um adversário disso daí. Eu acho que o Trump não quer mais um adversário. É melhor vamos conversar, tá na boa. Mas tudo que tu me citou, cara, tudo que tu citou aí é mais no sentido de travar a nossa evolução do que ajudar em libertar o Brasil, né, cara? Então, assim, a notícia é boa ou é negativa? A notícia é que o Brasil vai estar no radar. Eu acho que o Trump sabe do potencial que o Brasil tem e eu acho que ele enxerga o seguinte, que um governo de esquerda não vai ajudar. E eu acho assim que ele pode não querer que o Brasil avance, mas eu acho que ele vai querer ter um país que seja bom para os Estados Unidos. Será que o Lula é bom para os Estados Unidos? Eu acho que ter uma direita no Brasil é mais favorável para o Trump. Eu acho que o Trump está pensando nos Estados Unidos e pensando no lado dele, ainda que seja para explorar o Brasil, o Lula não faz sentido. E o compromisso do Lula que você citou não era com os Estados Unidos, era com o Biden, né? Era com os democratas. Pois é. Não é com o Trump. O Trump tá numa agenda oposta. Tem uma agenda ali que todo mundo vai seguir? Tem. Lá eles têm um projeto de nação. Mas não é a agenda do Trump. É uma agenda diferente. Vai rachar. O Trump já entrou para desfazer diversas dessas regulamentações ambientais. Já botou um cara lá que é do petróleo. Falou, irmão, a gente vai voltar, meter a broca no chão, tirar petróleo, tirar gás. Não vai. Então, mas isso aí, lá, né, como? Cara? Isso lá, não necessariamente ele vai querer destravar isso aqui, né? Pois é, ele pode querer destravar aqui, mas o que eu tô falando é o seguinte, é só pra mostrar que a agenda dele não é a agenda do Biden. O Biden era o cara do pacote verde, do carro elétrico, transição energética, fechado com Lula. Macron. Pois é. Isso, crédito de carbono. Não, esquece isso. Sim. Agora, mas tem um potencial do movimento político aqui? Tu acha que isso, de alguma forma, tem como beneficiar o Bolsonaro? O Bolsonaro tem uma aproximação do Trump. E aí eu que não quero novamente voltar na questão do Bolsonaro. Sim. É mais na questão política, porque o Bolsonaro, em 2019, 20, né? Tinha um alinhamento... Ele vendia esse alinhamento com o Trump, né? De uma forma até muito questionada, né, pelo sistema brasileiro, pela imprensa, né, que não era com os Estados Unidos, sim com a persona, né. E agora o Lula acho que tem. Isso acontece da mesma forma, né, que você disse, né, o Lula era com Biden, então, na verdade, o político faz isso com outro político que está dentro do mesmo espectro, né. Exato. E aí, como volta... o Lula fazia com Maduro, com o Fidel Castro, eu acho que tem, assim... Goste ou não goste, cara, você ser convidado pra você estar lá, na casa do cara, na festa da vitória, o Eduardo tem esses acessos, ele realmente conhece, de, sei lá, se encontrar, e bicho, isso faz diferença, cara, não, sabe?
Tu sabe disso. Quando tu conhece a pessoa, tu pode mandar mensagem pra ela, isso faz alguma diferença. Os caras não vão mover, né, céus e terras, montanhas por você. Mais uma cena aqui, uma cena colar, fala, pô, ô, vai ter uma movimentação ali junto à ONU, a gente tem uma agenda, pô, tem como ter o apoio de vocês nisso daqui. O cara fala, pô, dá pra contratar essa briga? Dá pra contratar, é do nosso interesse também, vamos pra cima, porque nos Estados Unidos eles também estão preocupados com essa questão de liberdade de expressão. Então pode chegar, pô, vai ter uma discussão na ONU, Conselho de Direitos Humanos, vamos trazer um caso do Brasil pra gente colocar em pauta, dar uma debatida e tentar trazer algum tipo de resolução vindo de cima para baixo, pô, com a força dos Estados Unidos é interessante. Então esse tipo de coisa acho que pode acontecer. Acho que pode ter. Mas sempre, eu acho que trabalhando em conjunto, né? Tem que ser bom por dois lados. Não acho que eles vão mover céus e terras. Mas eu acho que, eu realmente acho que vai ter um ganho pra essa ala da direita. Sempre tem um ganho, né? Nem que mas seja o ganho assim, da cara, narrativa. isso não bota em xeque a própria soberania, porra, do Brasil? Porque assim, na questão com o STF lá, com Elon Musk, que é um personagem importante no governo Trump agora, cara, a Suprema Corte do Brasil sempre vai estar, né? O dia que isso houver uma influência, colocou em xeque a própria soberania do Brasil, né? A decisão da justiça e tal. Da mesma forma, eles não vão aceitar nenhum tipo de interferência lá na corte deles. Agora, por um outro lado, aquelas teses, né, que pode ter fatos envolvidos que nós não veio a conhecimento, e outros vão falar que é uma tese conspiratória e tal, onde houve uma certa influência até do governo Biden no Brasil, né? Então, assim, se o Brasil esteve com a sua soberania suscetível, né, ao governo Biden, por que não vai ter também no governo Trump, né? Mas eu não falo nem disso daí, de interferir na soberania nacional. Mas volta para quem tá falando, por exemplo, questão das ONGs. Tem muitas vezes que sai assim, a ONU condena tal coisa do Brasil. E normalmente condenando quem tá lutando por algum tipo de liberdade, né? Aí a ONU distorce, por exemplo, vamos botar a questão de aborto. Vai falar, a ONU critica a redução dos direitos das mulheres. Você fala, cara, pelo amor de Deus, não é isso que está sendo debatido no Brasil. Para de distorcer a pauta. Então, seria primeiro você reduzir esse tipo de narrativa vindo da esquerda contra o Brasil e tentar mudar para assim, cara, olha, a ONU está preocupada com a questão da liberdade de expressão ao redor do mundo. Começar a tentar ajudar mudança de clima. Não é uma interferência no Brasil, que a gente vai tomar uma decisão e vai fazer isso. Não é. Eu, pelo menos, não espero, e nem defendo isso, porque senão aí entra, como você está falando, entra uma contradição, né? Como é que você defende a soberania do país e você quer que o pessoal que é uma atue em campo? interferência de Pô, não dá, né, Porque gente? essa interferência a favor do Bolsonaro ou da direita vai acontecer também no dia que for a esquerda, dependendo do movimento político lá. Pois Aí a nação que nós queremos não combina com isso, né? Pois é, aí fica com que cara? Aconteceu lá atrás, aí você reclamou. Aí, será que aconteceu com outro? Pode acontecer então pro meu lado também. Cara, não é assim a vida. Pelo menos eu não acredito nisso. Pra mim, ó, faça o que tem que ser feito. Porque, irmão, no final do dia, assim, você vai morrer. Sabe? Talvez nada aqui dê certo. Então, pelo menos você fez o certo. Quando é que você morrer, você fala, oh Deus, errei, pequei, mas eu tentei. Realmente tentei, de bom coração. Me deixa eu entrar aí, por favor. Eu tô nessa aí. Agora, o Kim, em relação ao movimento geopolítico, cara, isso aí pode mudar muito pra gente, né? Nós estamos num mundo aí de conflitos, né? E o movimento do Brasil mais alinhado ao BRICS, né? Se o Trump colocar em prática sanções econômicas, por exemplo, né? A depender do movimento do BRICS, ali, de uma moeda dentro do BRICS, ou então se esse grupo econômico vira uma aliança militar, e aí a gente começa a correr risco, né? Se a nossa soberania for 100%, o nosso governo pode tomar decisões, né? Exercendo a soberania do Brasil, decisões que vão ter impactos, né, cara? Impacto cruel para a nação. Como é que tu vê isso aí, cara? Eu não sei até que ponto isso daí pode causar realmente uma guerra comercial a ponto de afetar o Brasil.
Talvez os caras vão meter uma sanção na China, na Rússia. Aí o Brasil precisa de fertilizante da Rússia. Aí realmente pode impactar a política econômica do Brasil. Por isso que a gente devia estar aqui falando de poder legislativo. Qual é o plano do Brasil? Para a gente não ficar dependente. Porque para você ter soberania, você tem que ter independência. E essa independência parte de você dominar alguns setores. Como é que o Brasil vive do agronegócio e não é autossuficiente em fertilizantes? Sim. Porque não produz determinados minérios, sendo que nós temos, nós só não exploramos. A gente importa o potássio, sendo que não falta potássio lá no norte do país, mas está debaixo de terra indígena. Aí começa. A gente tem que começar, galera, a discutir, né? Porque senão vai ficar o tempo todo sendo empurrado de um lado e para o outro, pela China, Rússia ou Estados Unidos. Esse é o destino que aguarda o Brasil? Uma colônia o tempo inteiro? Isso. Não acaba nunca. Tá entendendo? Pois é. Aí, falando que foi até o início de fazer aquela pausa, o Trump ele foi eleito, isso era uma coisa que eu acho que a direita devia copiar, a Heritage Foundation, né, o Instituto Independente, criou o Projeto 2025. O que é que eles fizeram? Lá está um pouco mais fácil porque os ministérios, né, os secretários meio que são os mesmos. Mas, independente. Eles pegaram lá, quem é que conhece desse assunto? X. Então, vamos discutir secretário de Estado, Tesouro, Defesa, pá. E, além disso, discutir outros pontos, como a própria questão econômica. Aí, o que eles discutem da agenda econômica? Não é só a visão. Qual é a visão que a gente vai ter? A redução do Estado, aumento de Estado, sabe? É uma luta contra os monopólios, ou talvez o monopólio não seja o problema, a gente tem que focar nesse momento, né, das empresas que estão com os Estados Unidos. Assim, poxa, o Google está muito grande, o Facebook está muito grande, mas só assim para bater de frente com o TikTok da vida. Então, não vamos focar muito aqui na questão do antitrust, e vamos focar assim, vamos ver aqui nossa parceria estratégica em torno de um problema em comum. Então, a galera discutindo e colocando assim, é isso que a gente precisa. Porque essa agenda o Trump vai seguir do início até o fim? Não vai. Nem se ele quisesse, ele ia conseguir. Só que quando você tem uma agenda, já é difícil você cumprir. Se você não tem, aí que você não cumpre mesmo. Então a gente tá aqui no Brasil, a gente não sabe pra onde a gente tá perdido, cara. Todo dia atual ministério, golpe, meta fiscal. Só. E 2026. A presidência. Não se fala mais nada. Não tem discussão. Quando foi a última vez que tu viu realmente assim alguém, tu que já entrevistou uma galera, que tu começou disso daí, segurança pública, quando que tu viu, cara? Quando tu vê a imprensa dar cobertura do jeito que tu dava, de chamar as pessoas pra tentar entender. Isso. Ninguém tá nem aí. Sabe? Educação, saúde, que é o que o povo tá precisando. E quando foi a última vez que tu viu alguém? Aí, cara, na tua fala, nesse debate aí que só fala de golpe, déficit, você não tá batendo no governo de forma alguma, não tem oposição, cara. A direita se defendendo da acusação de golpe e você vê o governo Lula muito à vontade, cara. Lógico que tem sim uma oposição, mas não tem uma oposição firme, né? Tanto é que nós estamos no nosso papo aqui, eu quero conversar contigo sobre a esquerda, mas nós não conseguimos chegar ainda no tema da esquerda, porque a gente fica envolvido nas questões da direita. Sim. E a esquerda, para isso, a esquerda tá ótimo, né? Tá e não tá, porque para eles também tá ruim. Quem tá fazendo oposição à meta fiscal do Lula, não acabou, você é a esquerda. Curioso, é o Jones Manuel, é o Decastro da vida, sabe? É o PCO, é o Breno Altman. É os caras que tem os caras falando, galera, não dá para defender isso daqui. É Humberto Martins, a turma do ICL já tá começando a criticar o Lula, a criticar o plano do Haddad. E é isso, né? Aí é engraçado, porque quando você às vezes reclama uma coisa da direita, tu deve sofrer isso, o povo diz, Glauber, você está dividindo a direita, Glauber. Isso. É momento de união, briga no privado. Aí tu vai ver a esquerda, eles estão falando a mesma coisa. Vocês já viram? Eu li um texto pro pessoal lá no canal do Brasil 247. Eles falam, vocês já viram alguém tecer uma crítica mínima a Bolsonaro? Eu falei, oh meu Deus, esses caras estão em Nárnia. Vou apresentar o Glauber aqui, pra bater um papo com o cara. Então, fica as duas bolhas. Não. Fica as duas bolhas, assim, fechadas, e elas não estão percebendo que é não é o centrão, na verdade, é o establishment, né? O establishment brasileiro passando toda a agenda deles. É a agenda do establishment, ali, da elite. A elite tá de boa. Como sempre Vamos foi, cortar, né?
Vamos cortar cada vez mais do povo, cortar o problema dos miseráveis, para não cortar do nosso. Tá resolvido. Sim. Mas aí, cara, pra gente não fugir do tema do Trump, né? Voltando à questão do... Você tava dizendo que a gente precisa ter a nossa agenda aqui, né? E que você não acredita que o Trump... Que nós vamos... Vai conseguir seguir 100%. Nós vamos pra esse caminho.